Matemática com a professora Milena Nicodemos. Em nossa aula de hoje, nós iremos utilizar aí o nosso livro de matemática, o APS, né? E vamos trabalhar as páginas 162 a 169. Hoje a gente vai ver um conteúdo novo. Iniciando, então, aí na página 62, né? A gente vai trabalhar aí a unidade 7, grandezas e medidas. Quando a gente inicia uma unidade nova, a gente sempre observa, né, o que está acontecendo aí nessa página com essa belíssima imagem. Então, né, temos aqui algumas perguntinhas. Você pode responder no seu livro ou no seu caderno, tá? Essas perguntas não tem problema. Você pode botar aí no livro também, tá bom? Então, o que você vê nesta cena? Ao observar essa cena, o que nós vemos, né? Nós vemos aqui um senhor e um garotinho. Provavelmente pai e filho. Vamos descobrir se são pai e filho? Ele perguntou assim: para fazer 20 pães de mel, vou precisar de meio litro de leite e 100 gramas de farinha. Aí o garotinho disse, ó, pai, ó, então ele é o pai dele. Pai, na receita está escrito que devemos assar os pães por meia hora. Então, ó, o pai e filho eles estão fazendo aí, né, pão de mel. E o que a gente vê nessa imagem? A gente vê aqui, né, que eles estão em uma cozinha, tem uma geladeira, né, tem uns pinguins. Aqui em cima dessa bancada, dessa mesa, tem aí, ó, o pai mexendo aí a massa para fazer o pão de mel. Temos o leite, a farinha, os ovos, né? Temos uma colher, tem o mel. Tem aqui, ó, como é o nome desse negócio aqui verde? É um medidor, né? Que também pode ser chamado como uma xícara. E temos aí o açúcar, né? E a próxima pergunta é: quais ingredientes aparecem sobre a mesa? O pai falou, ó, para fazer 20 pães de mel, vou precisar de meio litro de leite, 100 gramas de farinha. Tem aqui, ó, o leite e a farinha e o mel, né? Porque o pão é de mel. Aí o menino disse assim, pai, a receita está escrito que devemos assar os pães por meia hora. Então, se ele vai assar onde? No forno, né? E tá aqui os ingredientes. A terceira pergunta. Você já ajudou um adulto a fazer uma receita culinária? Se sim, então conte para os colegas como foi a experiência. Você pode anotar aí no seu caderno como foi a experiência de ajudar o adulto a fazer a receita culinária. Mas você pode estar se perguntando, mas professora, o que tem a ver essa imagem, né, com grandezas e medidas? O que são as grandezas e as medidas? As grandezas e as medidas são o que a gente conhece por peso, né? Massa, que a gente vai pesar as coisas, hora, dia, quantidades, né? Então, tudo isso faz parte aí das grandezas e medidas. E a gente usa bastante as grandezas e suas medidas nas receitas, né? Por exemplo, meia xícara de farinha de trigo, 100 gramas de farinha de trigo, meio litro de leite. Então, tudo isso faz parte aí das grandezas e medidas. E o menino ainda falou aqui, ó, precisamos assar os pães por meia hora. As horas também faz parte aí das grandezas e medidas. Vejamos. Então, vamos iniciar aqui na página 164. Para iniciar, em muitas situações do dia a dia, usamos medidas, né, como eu falei para vocês. Uma receita culinária é um exemplo disso. Nesta unidade, vamos estudar mais um pouco as medidas das grandezas. Quais são essas medidas das grandezas, né? Por que elas são tão importantes? As medidas de grandeza são o tempo, comprimento, capacidade e massa. Mas, professora, o que são essas medidas de grandeza? Então, as medidas de grandeza são, ó, o tempo. Como que a gente marca o tempo? O tempo a gente marca com as horas, mas será que é só com as horas que a gente marca o tempo? Não, a gente marca o tempo com as horas, com os dias, né? A gente sabe que hoje é que dia? Então, você vai saber responder. Se é dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Qual o dia da semana? Então, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo.
Qual mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e assim sucessivamente. E qual ano? Né? Então, assim a gente marca a medida de tempo. Aí nós temos a medida de comprimento. Quando perguntar qual a medida de comprimento? A medida de comprimento é quando a gente mede a altura, o tamanho de alguma coisa. E a gente usa o que para marcar a medida de comprimento? A gente usa uma régua, uma fita métrica, uma trena. Tudo isso a gente pode utilizar aí para usar aí essa medida de grandeza, né? O comprimento. A gente usa para medir aí o comprimento. E a capacidade? Como que eu sei a capacidade? A capacidade ela é medida em litros, né? Então, a capacidade é em litros ou ml, é o que a gente utiliza aí para essa grandeza, que é a capacidade. E a massa, né? Quando a gente fala em massa, a gente está falando no peso de alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero 1 quilo de farinha. Então, eu quero saber o quilo de farinha. Qual é a medida de grandeza que eu estou utilizando? É a medida de massa. E o que a gente utiliza aí para essa grandeza de massa? A gente usa a balança, né, para pesar. E assim a gente sabe que são as grandezas de massa. Aqui diz assim: analise a cena das páginas de abertura desta unidade. A gente analisou já lá a página de abertura e viu que tem várias coisas sobre grandeza de medida. Então, você vai anotar assim no seu caderno. Matemática. Coloque a data que você está fazendo dessa atividade e bote assim, respostas da página 164. Você vai apenas responder no seu caderno todas essas questões, tá bom? Porque aqui no livro não cabe, fica mais confortável você responder no caderno. E iniciando aqui por esse meninozinho, ó, o que ele está dizendo? 100 gramas de farinha é uma medida de qual grandeza? Olha só que ele falou na grama. Quando eu falo no quilo ou na grama, eu estou falando da grandeza de massa, porque é uma grandeza de peso. Ele está falando sobre o peso. Se eu falo sobre o peso, é a grandeza de massa. O garotinho aqui de azul. E meio litro de leite é uma medida de qual grandeza? Quando eu falo em litro ou meio litro, 800 ml, é porque eu estou falando da grandeza de capacidade. E a garotinha disse assim, ó: se for feita meia receita, então quantos pães de mel serão feitos? Lá naquela página 162, 163, ele diz que quer fazer 20 pães. Quanto que é a metade? Quando eu falo meio, é a metade. Quanto que é a metade de 20 pães? Aí você vai descobrir aí. Você pode desenhar, você desenha 20 pães e separa em 2. Né? A metade é dividido por 2 para 2 pessoas. Então, você vai descobrir aí quantos pães serão feitos. Além disso, ela ainda pergunta assim, ó, além da hora, quais outras unidades de medida de tempo você conhece? Quais foram as outras unidades de medida de tempo que eu falei para vocês? Hora, dia, dia da semana, mês e ano. Tudo isso é medida de tempo. E aqui nós temos algumas perguntinhas, ó. Converse com os colegas sobre mais estas questões. Você vai responder tudo no seu caderno. Letra A. Em qual dia, mês e ano você nasceu? Qual grandeza está envolvida nesta questão? Ó, se está dizendo dia, mês e ano, é envolvida a grandeza de tempo. Então, você vai descobrir aí qual foi o dia que você nasceu, o mês e o ano. Você vai perguntar para papai e para a mamãe, tá bom? Letra B. Com qual peso você nasceu? Então, você vai perguntar para papai e para a mamãe qual foi o seu peso. Aqui temos a medida de qual grandeza? Quando a gente fala em peso, a gente fala da grandeza de massa. Letra C. Qual era a medida de sua altura quando você nasceu? Você vai perguntar aí na sua casa. E essa medida, né, essa altura, ela é a medida de qual grandeza? Quando a gente fala de altura, de comprimento, a gente fala da grandeza de comprimento. Letra D. Você demora mais tempo para escovar os dentes ou para tomar banho? Isso é uma resposta pessoal sua. E aí, você demora mais tempo para escovar os dentes ou tomar banho? E aqui nós temos 2 exemplos de grandezas, né? Uma criança recém-nascida, ela está sendo pesada
né? E quando ela está sendo pesada sobre o peso, a gente fala sobre a grandeza de massa. E escovar os dentes é a grandeza de tempo. Quanto tempo você leva? Ou seja, quantas horas você leva para escovar os dentes? Quantos minutos você leva para escovar os dentes? Ok? E na página 165, a gente vai responder aí sobre esses tipos de grandeza. Questão 1. Escreva o nome da grandeza que cada instrumento mede. O relógio mede qual grandeza? A fita métrica, o copo e a balança. Você vai colocar aqui o nome da grandeza de cada um. Você pode olhar aqui, ó, na página 164, o nome das grandezas. Questão 2. Observe as imagens. Nós temos aqui o Fabrício e o Maurício, né? Temos uma balança, ó, com um abacaxi e um melão. E temos uma garrafa e um copo. Observando aí essas imagens. Letra A. Quem é mais alto? Fabrício ou Maurício? Quem dos dois é mais alto? Letra B. O que pesa mais? O abacaxi ou o melão? Quem pesa mais? Aqui vai pesar mais quem estiver lá embaixo. Letra C. Onde cabe mais líquido? Na garrafa ou no copo? E aí, onde cabe mais líquido? Letra D. Agora escreva o nome da grandeza envolvida em cada item. Ou seja, quando eu falo em altura, o mais alto, qual é a grandeza? Quando eu falo no peso, qual é a grandeza? E quando eu falo em garrafa ou copo, qual é a grandeza? Você vai escrever o nome aí das 3 grandezas envolvidas aí nessas imagens. Aqui na página 166, nós vamos trabalhar grandeza de tempo e algumas unidades de medida. Ali a gente conheceu, nas páginas anteriores, a gente conheceu de maneira geral as grandezas de medida, né? Que foi tempo, capacidade, comprimento e massa. Nós temos, então, 4 unidades de medida, né? Tempo, comprimento, capacidade e massa. Mas na nossa aula de hoje, na nossa atividade de hoje, a gente vai focar em apenas uma grandeza de medida, que é a grandeza de tempo. E dentro dessa grandeza de tempo, nós vamos trabalhar as horas, ok? A gente vai trabalhar hoje só as horas. Mas nós sabemos que a grandeza de tempo, ela trabalha o quê? Hora, dia, mês, ano e também o dia da semana, ok? Mas hoje nós vamos trabalhar só as horas. Vejamos, horas inteiras ou horas exatas. Temos aqui o relógio, né, que é o grande representante das horas. E uma frase: ninguém é mais genial do que aquele amigo que é sempre pontual e se importa comigo. Você já deve saber que, em um relógio de ponteiros, quando o ponteiro grande está no 12, o ponteiro pequeno marca horas exatas. Para indicar que horas são, precisamos saber se estamos antes ou depois do meio-dia, né? Então, esse reloginho que a gente tem aqui, o ponteiro grande e o pequeno, estão marcando aí as horas exatas, 12 horas, ok? Se o ponteiro pequeno estivesse no 1 e o grande no 12, estaria marcando 1 hora. Então, o relógio, tá bom, gente? Aqui nós já temos uma questão. Observe o relógio ao lado. Tá aqui o nosso relógio, eu falei para vocês que ele está marcando que horas? 12 horas. Por quê? Porque o ponteiro grande e o ponteiro pequeno estão aí no 12. Mas se o ponteiro grande estivesse no 12 e o pequeno no 1, estaria marcando 1 hora. O ponteiro grande e o ponteiro pequeno no 2, 2 horas. E assim sucessivamente. Sempre que o ponteiro grande está no 12 e o pequeno está em algum outro número, estão marcando horas exatas, tá bom? Letra A. Complete o horário que ele pode estar marcando em cada situação. O começo de um dia. Se é o começo de um dia, que horas o relógio vai estar marcando? Então, o dia ele começa às 12 horas da noite. Então, a gente diz que ele está começando a 0 hora. Então, se é o começo de um dia, ele está começando em 0 hora, né? A gente vai começar o dia na 0 hora. O fim de um dia são quantas horas? Um dia, ele tem 24 horas. Se um dia tem 24 horas,
Qual é a última hora do dia que a gente vai marcar aqui? É o número 24. Então, o fim do dia é 24 horas, tá? A metade de um dia, ou seja, meio-dia. Quando eu digo meio-dia, está marcando que horas? 12 horas, ok? Entendido? Letra B. Você sabe explicar por que, quando o relógio marca 12 horas, podemos dizer que ele está marcando meio-dia? Para responder, pense. Quantas horas há em um dia? Acabei de dizer para vocês que em um dia nós temos 24 horas. E em meio-dia, se eu dividir essas 24 horas no meio, vai dar que horas? Aqui a gente disse, ó, a metade de um dia é 12 horas. Então, e em meio-dia? 12 horas, não é isso? Se um dia tem 24 horas, meio-dia, a metade desse dia tem 12 horas. Converse aí com os seus colegas, tá? Não precisa responder nada aqui nessa questão, é só para você pensar. E fazer a leitura aí, ó, dessa tirinha. Vamos lá? Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então, coloca o horário do recreio, né? Por que será que a garotinha quis colocar o horário do recreio aí no relógio dela? Porque ela ia ficar presa no tempo. Se ela ia ficar presa no tempo, qual o melhor horário dela na escola? O horário do recreio, né? Quantos de vocês já não desenharam esse relógio no braço de vocês, né? Muito legal. Página 167. Até o meio-dia. Pense nos horários de um dia. Até o meio-dia. Complete. Eles vão de que horas até que horas? Se o dia iniciar 0 hora e a gente quer até o meio-dia, da 0 hora até o meio-dia representa que horas? Aí você vai colocar aqui. Agora, observe os exemplos e complete os demais. Aqui o nosso relógio ele está marcando 4 horas da manhã. Vejam, ó, ponteiro grande no 12 e o pequeno no 4. 4 horas da manhã e marcou aqui, ó, 4 horas. Depois, 10 horas da manhã, aí colocou aqui 10 horas. Que horas está marcando aqui esse reloginho verde? Azulzinho, né? Ó, o ponteiro grande está no 12 e o pequeno no 9. Que horas da manhã são aqui? No 8, né? 7, 8. Tá aqui, o ponteiro está no 8. 8, ponteiro pequeno e o grande no 12. Que horas estamos marcando aqui? E o próximo aqui nós temos, ó, ponteiro pequeno no 3 e o ponteiro grande no 12. Que horas estamos marcando aqui? Aí você vai colocar igual no exemplo. Questão 3. Depois do meio-dia, as horas são contadas diferente. Observe os exemplos e complete os demais. Depois do meio-dia, meio-dia é 12 horas. Então, ó, depois de 12 horas, a gente tem 1 hora da tarde, ou 13 horas. Se o horário é depois do meio-dia, a gente sempre tem que dizer horas da tarde ou 12. Depois do 12, 13 horas, né? E vejamos aqui, ó. Depois do meio-dia, 12 mais 1, 13 horas. Aqui, ó, já estamos à noite, ó, 8 horas da noite, ou 20 horas. Passou das 6 horas, né, da tarde, aí nós temos as 7 horas da noite, 8 horas da noite, 10 horas da noite e assim sucessivamente. Então, ó, 12 mais 8, por quê? 12 do meio-dia mais 8 horas da noite representam aí 20 horas. E quando a gente coloca assim, ó, 20 horas, a gente já sabe que é o horário da noite. Aí você vai fazer como no exemplo aqui nos demais. Que horas são da tarde? Que horas são da noite? Ó, aqui nós temos 15 horas. Essas 15 horas, você vai representar aqui 19 horas. Vai dizer se é da tarde, se é da noite, tá bom? Questão 4. Complete e depois confira como os colegas completaram. Aqui você vai conferir na próxima aula na correção, tá bom? Um dia tem, você marcou aí na página 166, que um dia tem 24 horas. O período da manhã vai de que horas? O período da manhã vai de 0 hora até as 12 horas. O período da tarde vai de que hora? Vai de meio-dia, né? 12 horas às 18 horas, que são 6 horas da noite. O período da noite vai
de 18 horas a 24 horas. É isso que você vai completar aí na questão 4. Página 168. Aqui nós temos uma atividade em dupla. Não precisa vocês fazer, tá? Essa questão de número 5. Não precisa realizar. Questão 6. Desenhe os ponteiros nos relógios dos itens A e B e registre os horários nos relógios digitais dos demais itens. Então, na letra A, 5 horas da manhã. Você vai desenhar o ponteiro aí marcando 5 horas da manhã. Letra B, 16 horas. 16 horas é um horário da tarde. Que horas é 16 horas? Aí você vai representar aí aqui no relógio. Para você saber que horas são, ó, 16 menos 12, se é um horário da tarde, você sempre diminui 12. Então, você vai descobrir que horas vão ser. Ó. Por exemplo, 16 menos 12 dá 4. Então, vai ser que horas da tarde? 4 horas da tarde, tá bom? Aqui, na letra C, você vai colocar a hora no relógio digital. C, D e E. 9 horas da manhã, você representa aqui. 9 horas da noite, é um horário da noite. 9 mais 12, tá? Então, 9 mais 12 vai dar quanto? Aí, você vai representar aí o horário da noite. E meio-dia, você vai representar aqui no relógio digital. Questão 7. Marina tem um jeito especial de anotar os horários na agenda dela. Ela desenha reloginhos e escreve os horários. Veja, ela colocou aqui, ó, início do trabalho. 7 horas. Ela marcou aqui o reloginho, ó, 7 horas. 7 horas da manhã. Ir ao dentista, 15 horas. 15 horas, ó, 15 menos 12, né? Que a gente sempre diminui de 12. 15 menos 12, 3 horas. Ela marcou aqui, ó, 3 horas da tarde. 15 horas é 3 horas da tarde. Festa de aniversário da minha amiga Vera. Parabéns, ó, 20 horas. Que horas são 20 horas? É um horário da noite. 20 menos 12 dá, ó, 8 horas da noite, tá bom? Letra A. Por que Marina anotou 15 horas e não 3 horas? Letra B. Por que anotou 20 horas e não 8 horas? Então, prestem atenção que eu expliquei direitinho aí para vocês. E a última questão, questão 8. Observe nos quadros as cenas de um dia comum de algumas crianças. Pinte o relógio digital que está marcando o horário mais conveniente a cada cena. Então, aqui, ó, Maurício almoçando. Será que ele está almoçando 7 horas da manhã, 12 horas, né, que é o meio-dia, ou 20 horas, ou 8 horas da noite? Kátia indo dormir à noite. Será que ela está dormindo 3 horas da manhã, 21 horas da noite, né? 21 horas é o mesmo que 9 horas da noite, ou 17 horas, que é o mesmo que 5 horas da tarde. Se ela está dormindo à noite, a gente tem que pintar um horário à noite. Lívia escovando os dentes após o jantar. Então, ela escovou após o jantar. Se é após o jantar, ó, observando que a imagem já está à noite, foram que horas? 19 horas. 19 horas é o mesmo que 7 horas da noite. 14 horas é o mesmo que 2 horas da tarde. 3 horas é 3 horas da manhã. Então, que horas que ela escovou aí os dentes? Felipe jogando futebol no final da tarde. No final da tarde. O último horário da tarde são 18 horas, 6 horas da tarde. Vamos ver que número se aproxima aí de 18 horas. 23 horas. 23 horas são 11 horas da noite. 11 horas são 11 horas da manhã. 17 horas são 5 horas da tarde. Então, qual desses números representa aí o final da tarde, né? Qual desses horários? Celso na escola no período da manhã. Está no período da manhã. 3 horas da manhã, 9 horas da manhã ou 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. Qual o horário aí que é mais adequado para estar na escola no período da manhã? Eliana vendo TV à noite, ó, então é um horário à noite. Aqui nós temos 16 horas, que são 4 horas da tarde, 4 horas da manhã, 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Qual desses aí é o horário que ela está vendo TV? Então, caprichem, espero que vocês tenham compreendido. E até a nossa próxima aula e até a correção dessa atividade, tá? Um abraço, tchau, tchau!